sou Renan Manda, o analista de fundos imobiliários aqui da XP, e hoje a gente vai falar um pouquinho do impacto da crise nos fundos imobiliários, né? Mais especificamente aqui sobre como que o coronavírus está impactando as operações dos diferentes tipos de fundos imobiliários, como que isso se traduz no nível de risco para cada um desses tipos de fundo, e depois a gente vai falar um pouquinho da nossa perspectiva e como se posicionar nesse ambiente de volatilidade. Eu vou dividir a análise aqui entre as diferentes classes dos fundos, porque o impacto é bem diferente em cada um deles, e vou começar aqui pelos fundos de shopping centers. Nos últimos dias, a gente viu uma série de anúncios colocando restrições nas operações dos ativos, né? Então as operadoras reduzindo os horários de operação dos shoppings, em alguns casos até fechando os shoppings por algumas semanas. Então como é que isso impacta os fundos imobiliários? No curto prazo, o principal impacto aqui é na receita de estacionamento, né, com queda no fluxo de pessoas indo visitar o ativo, e na receita de aluguel variável, que depende da venda do lojista. Eventualmente a gente pode ver também algum incremento marginal na inadimplência ou na concessão de descontos, né, dos aluguéis, e isso pode pressionar a rentabilidade no curto prazo. Passando aqui para fundos de lajes corporativas, né, aqui o impacto é um pouco diferente. Lajes corporativas geralmente têm como inquilinos empresas de maior porte, maior solidez financeira, né? Então como que é o impacto aqui? O impacto deve ser principalmente nas negociações que devem ocorrer no curto prazo, sejam de novas locações, de renovações de contrato, ou eventualmente negociações em andamento para aquisição de algum imóvel. Então, dada essa baixa visibilidade do cenário econômico dos próximos meses, essas negociações podem ser postergadas. Só para colocar um pouco aqui do contexto, né? Nos últimos anos, o segmento de lajes corporativas sofreu bastante, né, durante a última crise. Nos últimos anos ele já vinha num processo de recuperação gradual, e o impacto do corona provavelmente deve fazer com que essa recuperação, né, demore um pouquinho mais, né, se estenda um pouquinho mais. Então tem um impacto marginal aqui também para lajes corporativas. Passando agora para fundos de galpões logísticos. Aqui o impacto é bem diferente, porque galpões logísticos, geralmente, as operações desse tipo de fundo, elas ficam fora das metrópoles. Os galpões logísticos geralmente ficam nas estradas, em regiões que não tem tanta concentração de pessoas, né, não tem tanta aglomeração. Então o risco operacional é bem menor. Em cima disso, com o número crescente de famílias evitando sair de casa, né, evitando ir para lugares com grande fluxo de pessoas, como mercados, shoppings e tal, começa a ter uma demanda crescente para e-commerce, que depende fortemente de galpões logísticos, porque eles precisam fazer toda a estocagem e distribuição dos produtos, né, em tempo hábil. Então, na margem a gente pode até, em alguns casos, ver uma demanda crescente por esse tipo de ativo. Então, o impacto aqui é bem menor. E aí a gente tem fundos imobiliários de ativos financeiros, né? Eles não têm imóveis físicos. São dois aqui, são os fundos de CRIs, né, o fundo de recebíveis imobiliários, e os fundos de fundos, né, os chamados FOFs. Os fundos de CRIs, eles são fundos que compram dívidas com lastro imobiliário e frequentemente com algum tipo de garantia em cima disso. Então, eles têm basicamente um portfólio de renda fixa, e aí, por causa disso, eles têm um perfil de risco mais baixo e uma previsibilidade de receita maior. Então ele tem um perfil mais conservador. O FOF, ele já é um pouco diferente. Ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Com essa queda recente dos preços e a volatilidade, isso pode no curto prazo afetar o potencial de distribuição de rendimento desse tipo de fundo. Como ele tem uma carteira de renda variável, a previsibilidade de resultados futuros também é um pouco mais baixa, né? Então essa classe de fundos especificamente tem um risco um pouquinho mais elevado. Dito tudo isso, qual que é a nossa perspectiva e como que a gente recomenda se posicionar nesse momento? Na nossa visão, os reflexos do coronavírus podem ainda se estender por algumas semanas, talvez até meses, e por causa disso a gente prefere hoje um perfil mais conservador de fundos. Então seriam aqui os fundos logísticos, né, de galpões logísticos, e os fundos de CRIs, que não só têm um nível de risco mais baixo comparado aos outros, mas também depois dessa queda recente começa a apresentar níveis de retorno já bem mais atrativos, especialmente levando em consideração o corte recente da taxa de juros pelo Banco Central. Então é isso, a gente fez um apanhado aqui curto sobre fundos imobiliários. Espero que ajude vocês na tomada de decisão. Obrigado, bom dia.